E Marta, eu gostaria de saber, muitas pessoas, é um dos temas que eu gosto de ler sobre, também acho importante a gente falar sobre isso, e eu gostaria que tu falasse um pouquinho de termos como racismo estrutural e racismo institucional, para o pessoal entender o que é isso quando se fala. Porque esse senso comum geral racista comenta isso como, assim como é para o feminismo, como é para os LGBTs, né? A vitimização, etc. E neutraliza uma coisa que é muito séria e que deve ser questionada a fim de ser erradicada, né? O que seria este racismo estrutural e o institucional? Qual a diferença entre eles, que a base no fim é a mesma, né? Eu só vou falar um pouquinho do racismo. Existem várias formas, o racismo se apresenta de várias formas, é isso que a gente costuma falar, né? O racismo cordial, o racismo velado, o racismo explícito, né? Que é mais violento, está relacionado a um termo que você usa, pejorativo, chamado de macaco, ou agressão física direta, que não é tão comum no Brasil. No Brasil a gente tem o racismo cordial misturado com outros tipos. E a gente também tem o racismo estrutural e institucional. As pessoas nos últimos anos têm começado a discutir um tipo de racismo, que é o racismo explícito, né? Então as pessoas têm vergonha de admitirem ou de admitirem que existe no ambiente onde elas circulam esse tipo de racismo, porque esse é mais visível, né? Mesmo assim já é difícil, mesmo ele sendo mais visível, mesmo assim já é difícil discutir. Diz que vem de uma prática, naturalizam, aquela coisa toda que a gente já sabe, ou que o termo não é para ser usado nesse contexto, né? Que está fora do contexto, como o termo macaco, né? Enfim, que parte da desumanização de um determinado grupo, e por isso que ele é agressivo, é violento, enfim, né? Não porque é um macaco, né? Que é enfim. Aí, porque uma das coisas que levou à escravização de negros, a gente fala de escravidão, e aí é uma forma de fugir também da discussão que todos os povos, ou vários povos, foram escravizados, mas nunca num contingente tão grande e com finalidade econômica como foi a escravidão negra. E por tanto tempo também, né? Por tanto tempo e que cobriu tão largos espaços, continentes mesmo, né? E por isso que ela é a mais desumana, a mais violenta, né? E aqui precisa ser melhor discutida, ser mais falada. Então, uma das razões para isso ter acontecido foi que os indivíduos não negros desumanizaram os negros. Os negros não tinham alma. Isso a gente está falando do período colonial já, tudo antes. Né? Até bem recente. Um dos pesquisadores lá do DNA, que ganhou um Nobel relacionado ao DNA, afirma categoricamente, hoje em dia, que os negros têm menos inteligência. Ele foi expulso de vários locais, mas ele... Então não é, a gente pensa... Né, mas significa que ainda muita gente compra essa ideia para justificar, né? Justificar atitudes, ou não mudança, ou estado de coisas, né? Esse estado de coisas diz respeito a isso, num processo de escravização que durou muito tempo, que foi muito violento, que foi um espaço de tempo muito grande e vários locais, né? Em que ele ocorreu. E a partir disso tem uma estrutura social que naturalizou uma certa posição de negros e negras, principalmente no Brasil, vou falar do Brasil, né? É parecido com a América Central, é parecido com a América Latina, né? Tem algumas coisas que se alinham com os Estados Unidos, mas o racismo brasileiro, enfim, ele tem um perfil, uma característica. E durante muito tempo também, isso se tentou diminuir essa importância. Em que sentido? A partir do momento que vem um grande contingente de imigrantes de países europeus para o Brasil e acabam ocupando postos de trabalho, então... Os italianos, principalmente, né? Os italianos, alemães, japoneses em outros locais, né? Então, num primeiro momento, por exemplo, o trabalho era algo... a lógica do trabalho braçal não era algo desejado pela maioria da população branca brasileira, então por isso era algo menor, que só podia alguém menor fazer, e por isso os negros
e os índios faziam. No segundo momento, quando tu traz os imigrantes, que daí vem a lógica do trabalho como dignidade, enaltecimento, correção, e aí os negros vão sendo colocados novamente dentro dessa estrutura nova de mundo do trabalho, em posições que não são desejadas, como alguém que não quer trabalhar, ou desqualificantes, né? Como alguém que não deseja trabalhar, mas porque simplesmente não tinha acesso ao trabalho. Né? E tu forma uma estrutura que parece que se organizou de maneira natural, mas que existiram políticas públicas por trás dessa estrutura, e ela permanece estanque, porque a partir do momento que tu coloca ela como coisa natural, tu atribui responsabilidade para quem está na base dessa estrutura. Né? Então a responsabilidade é nossa, né? E não do Estado. Isso é racismo estrutural. Né? Então, se tu vai... quando a gente começa a falar sobre os menores... Meritocracia. Isso, a lógica da meritocracia. A meritocracia, ela só faz algum sentido de falar em mérito. Meritocracia, para mim, já é um termo que eu prefiro... meio complicado, assim, de se discutir. Mas mérito, eu acho que não é uma coisa ruim de se falar quando tu tem igualdade de condições de acesso. Aí tu pode falar de, não, que nem eu digo que eu sou competitiva, né? Só é mérito eu ter uma graduação ou né? Ou ter uma pontuação maior se eu tiver igualdade de condições de quem estiver competindo comigo. Senão, isso não é real, né? Senão, não é real. É artificial. E esse racismo estrutural é naturalizado, então... se você fala que os negros são os que ganham menos, as mulheres negras ganham menos ainda, que os negros têm menos anos de estudo, no sentido de permanecer na escola. Mães solos, a grande mães maioria. Solo, encarceramento, genocídio. Se você pensar nos piores índices da sociedade brasileira, você vai ver que lá está a população negra. Mas essa responsabilidade é atribuída a essas pessoas. E não ao Estado que deixou alguém escravo por centenas de anos e liberamos aí você sem dar nada nenhum. Agora você se vire. Existe até uma discussão, o Flávio faz uma pesquisa bem interessante, talvez saia um livro dele, ele está em dúvida ainda. Ele tem filósofo, tem dilemas. Ele não vai ver isso, né? Eu vou mandar para ele, assim. E mais bem interessante, então, sobre... Inclusive, nos Estados Unidos está começando a se discutir a questão de compensação financeira, né? E eu disse para ele, a gente não consegue nem falar sobre racismo no Brasil, a gente não consegue nem dizer que branco é branco no Brasil. Como é que compensação financeira... Nem por cota a gente está conseguindo falar. Nem a questão das cotas, né? Tu consegue... Hoje em dia tu consegue parar para conversar com as pessoas sobre isso. Algum tempo atrás era bem mais difícil. Mas as cotas, elas têm um limite de ação. Isso também a gente estava conversando essa semana aí, o Flávio. O Flávio é a pessoa com quem mais debate o racismo, por incrível que pareça. Né? Tu sabe, as pessoas não sabem, mas o Flávio é branco. Mas é a pessoa com quem eu mais falo, porque ele também viu essa política de cotas, ele viu o meu engajamento, ele está envolvido mais na parte teórica do estudo do racismo e tal. E a gente conversando sobre isso, que as cotas, elas mudaram o perfil de acesso, não só a universidade pública, a gente fala da universidade pública, mas muita gente entrou pelo ProUni. Né? O ProUni deu acesso a indivíduos pobres, e aí nesses pobres, algumas universidades, eu acho que a Unisc tinha um recorte racial, não sei se ainda tem, mas numa época lá que iniciou tinha. Então, houve o acesso de negros e negras ao espaço acadêmico, mas isso não se reflete no mundo do trabalho. Né? Eu faço uma pesquisa com mulheres negras nas ciências, na academia, mas eu também procuro mulheres negras no mundo do trabalho. E aí tem um fenômeno, eu não sei se está atualizado agora, do Instituto Ethos, mas seria interessante até para ver questões de gênero, que eles chamam de afunilamento hierárquico. Não sei se tu já ouviu esse termo. Não ouvi. Mas é que as mulheres, no caso do gênero, quando tu vai enquadrar gênero, que as mulheres estão na base das estruturas, mas à medida que tu
começa a subir Sim, para que vai postos de sim, poder. que nem nos cargos de mando, tudo, né? Diretoria, diretoria executiva, presidência, vice-presidência. CEOs lá vai indo, vai diminuindo a porcentagem. Elas estão em trainees ali na barra. Secretária, estagiária, eu Isso. tenho uma coisinha que eu boto nas palestras, assim, que vai indo só de gênero. Ali, daí é o meu, né? Mas é bem isso. Daí tu pega e faz com o viés do negro junto. Negro. E que é mais complicado, é pior em termos percentual do que para gênero, para recorte de gênero. Porque a gente sempre costuma falar dentro do movimento negro que eu sou feminista, mas antes de ser feminista eu sou ativista negro. Porque a questão de raça, para mim, o racismo, para mim, é muito mais violento e urgente para ti do que as questões relacionadas a gênero. Porque o racismo, claro que a gente tem feminicídio, eu não convivo com situações de violência e nem mesmo do ponto de vista teórico, de estudo, enfim, né? Então, para mim é uma realidade que eu sei através dos pares, principalmente mulheres que estudam, como você, enfim, e a Suelen, que tu já conheceste também, que estuda sobre isso. Mas o racismo para mim é presente todo dia, toda hora. Né? Então é diferente, né? Claro que o machismo tá ali. É um uso da fenomenologia, né? Tu pegar e usar a partir das tuas experiências essas tuas impressões e estudar a partir daquilo. Isso. Assim, né? Então, para mim, eu sou feminista, né, negra, mas a questão do racismo para mim, porque daí afeta a minha família, afeta o meu filho, né? Afeta pai e mãe, né? Enfim, afeta amigos de uma forma mais geral, assim, então, e é muito mais violento também. Como tu já respondeu a minha última pergunta, eu vou te perguntar uma do meio. Como tu vê esse direcionamento e esses cortes na educação? Qual a tua perspectiva? Tu como acadêmica, tu como uma pessoa que, enfim, teve bolsa, estudou em federal também, trabalha numa faculdade também. Como tu vê uma perspectiva para frente, esses cortes de bolsa? O que tu acha que é o fenômeno que pode acontecer com tudo isso? Eu acho que é um fenômeno que nem tu falou. Eu acho que vem de uma série de ações que tem trabalhado na direção de desqualificar os espaços de educação como um todo e em especial os espaços de produção acadêmica, né? Seja de formação de pessoas, né? Então vinculados ao ensino, quanto à pesquisa e extensão. Então, de longa data já vem uma certa desqualificação, né? Que esses espaços não se produzem, que nesses espaços você tem balbúrdia, que nesses espaços você tem pessoas que não querem produzir, mas estão recebendo alguma coisa para estar lá, que não condiz com a verdade, né? E em qualquer estrutura você vai achar situações que tu poderia formatar uma crítica, né? Mas não é o caso das universidades, pelo menos as universidades que eu passei. Eu sempre digo assim, que tudo aquilo que descrevem deve ter acontecido em outras universidades, porque nas que eu passei... em algum lugar, porque... Nas que eu passei, olha que eu passei em federal, estadual, né, só não municipal, porque eu não sei, deve ter alguma no Brasil, mas não desconheço, comunitária, né, enfim, e nunca foi nessa direção. Então eu acho que esse distanciamento, e talvez, né, da realidade do que acontece é que deixou chegar nesse estado de coisas. Se a sociedade soubesse da importância das universidades, da importância das produções que se tem lá, estariam todos na rua tentando impedir esse corte que vai ser extremamente complicado para a maioria das universidades das quais eu conheço, eu acho que praticamente todas, porque 30%, mesmo que seja de verba de custeio, que é o que se alega, é verba para pagar luz, é para pagar água, para, enfim... O básico do básico. É o básico do básico do básico, né? Então, e bolsas especialmente, né? Como que tu vai convencer? Eu tenho alunos, por exemplo, que tem a bolsa, essa bolsa que eles recebem para pesquisa é para comer, né? Não é para ir para balada no fim de semana, é para comer, para poder se locomover, para poder manter o celular, que vai conversar comigo, que vai ver o que precisa ser feito, para ver ou o a bolsa só que paga o curso. Também tem essas CAPES 2, como por exemplo, né?
Assim, quantos professores tu teve que foram formados por bolsas, que são os melhores professores que tu teve? A grande maioria. Eu tive colegas assim que eram colegas assim da elite, e principalmente na USP, né? Mas eu tinha colegas tal que nem eu, que tinham saído dos seus estados, que estavam lá só porque tinham bolsa, se não tivessem bolsa teriam voltado. E com pesquisas extremamente importantes, tanto pesquisa de base, né? A gente também não pode desqualificar pesquisa. Eu, no meu doutorado, eu fiz pesquisa de base, agora eu faço muita pesquisa aplicada, dentro da área da química, do direito eu não sei como é que é, mas nada, né? Não chega a ser teórico, mas é menos aplicado. E a maneira como a sociedade avança, né? Se a gente pensar no campo da medicina, mesmo eu por exemplo, trabalho com pesquisa com bioplásticos, né? Eu trabalho com plástico, eu produzo plásticos que são biodegradáveis. Então eu tenho bolsista, minha bolsista está trabalhando nisso, né? A ideia é trabalhar com embalagem ativa, que a gente chama de embalagem inteligente, que o pessoal olha uma reportagem na TV e enche o olho, né? O que aconteceu lá na Inglaterra, nos Estados Unidos ou na Alemanha, e aqui a gente tem pesquisa próxima. Alguém está trabalhando 20 horas ou mais, porque é normal ela trabalhar mais de 20 horas, para ganhar R$400 no mês. E tem gente aplaudindo que vai ser cortado isso. Que vai ser cortado porque é muito. Então é surreal assim o que está acontecendo. E eu acho que a questão toda é que esse corte a gente já teve, eu pelo menos passei pela universidade na época de vacas magras, né? De pouca bolsa, de disputa de bolsa, até de divisão de bolsa, né? Em alguns casos, para um ajudar o outro, enfim, para continuar. E depois, então, a gente teve um período melhor, enfim. Mas naquela época, por que é diferente naquela época? As pessoas perguntam, já teve corte X, já teve corte Y, a universidade já teve uma época que não teve dinheiro. Mas não veio junto com essa desqualificação. Não era comum as pessoas irem lá e diminuir isso. Diminuir, derrubar uma faixa em defesa da educação no ato, sabe? Isso não acontecia há, sei lá, 20 anos atrás. Isso era um absurdo, agora. Independente de posicionamento político. Sim, tu achando que a universidade tinha muito, tu achando que a universidade era um outro mundo fora, né? Que não tinha nada a ver com o que acontecia contigo no teu dia a dia. Não lembro ninguém fazer isso. Ou tu sair num ato em prol da educação e tu ser enxovalhado. Então isso aí é um outro fenômeno que tem a ver com o aumento da violência contra certos grupos, né? E me parece que os professores agora estão nesse grupo. E que o que é assim, é fora né, da coisa toda. E junto com mulheres, junto com negros que tiveram acesso, indígenas que tiveram acesso. Né? Público LGBT. Sim, trans, enfim, toda essa população que sempre esteve fora, né, que nunca teve acesso. E que agora está nesses espaços, agora está fazendo discussão, agora está fazendo valer a sua vontade e que agora é visto como fora da lei, enfim, marginal, coisas do tipo, são coisas do tipo que a gente ouve. E isso é muito duro, sabe? Porque eu sou professora há 13, 14 anos e assim como eu e meus colegas, a gente faz o nosso trabalho bem feito e faz mais do que deveria fazer. Não existe nada sobrando, né? Se tem casos X ou Y, né? Aí o Estado tem que olhar para esses casos, né? Mas na média, a maioria faz o seu trabalho como devia, forma pessoas qualificadas, formam indivíduos que são mesmo com formação técnica, que é o meu caso, mas também tem formação humana. Né, que faz a discussão sobre o que é na sociedade, que tipo de sociedade que você espera, né, que tipo de tecnologia, para quem você está produzindo ciência, para quem que você está produzindo tecnologia, né, a quem que você deve servir, né, se é para nós brasileiros, as nossas necessidades, ou se são países interessados em A ou B ou C no nosso espaço, né. Então é muito complicado isso, né? Eu vejo mas ao mesmo tempo que nem eu acho que eu falei contigo antes, eu vejo que existe uma reorganização da base. Um backlash, né? Sim, a gente sempre vai ter resistência, assim. Sempre teve, né? Ela durante um tempo, eu acho que ela estava lançando um olhar para ver no estado de coisa, para ver como que ia continuar, mas agora a gente já sabe como continuar. As bases estão se organizando, vai ser mais complicado porque ao mesmo tempo que o conservadorismo aumenta vertiginosamente, né, também
O racismo é muito mais explícito. O machismo, o feminicídio, né? A gente viu agora... Dá o aval para que essas coisas aconteçam. Né? Uma violência gratuita, né? Acesso... O que mais pode acontecer com acesso a armas, né? Ontem eu congelei, fazia tempo que eu não tremia, né? Tive uma pequena crise de ansiedade ao ouvir o relato de um humorista chamado Yuri Marçal, em Porto Alegre, não sei se vocês viram. Ele entrou num Uber, ele tinha feito um show e estava indo para Farroupilha. E ele entrou no Uber junto com o assistente dele e o motorista ou já tinha arrancado o carro, não sei, e ele sentou atrás do motorista do Uber. E o motorista disse para ele que ele tinha que sair dali, senão ele ia ser obrigado a dar um tiro nele. E ele ele achou que o cara tava brincando, ele disse, não, é sério, se você não sair de trás de mim, eu vou te dar um tiro. Aí ele saiu do carro, disse que o carro meio que em movimento, ele saltou do carro e foi fazer boletim de ocorrência, porque ele foi ameaçado, era sério, mas ele estava falando sério. E por que isso aconteceu? Porque ele é negro. Ah, ele é negro? Nossa, gente. Em Porto Alegre isso ontem? Em Porto Alegre, assim, ontem eu congelei, assim, e os últimos tempos tem acontecido várias coisas nesse sentido, assim, que tu congela e fica pensando, gente, mas o que mais falta, sabe? Então esses relatos aumentam a violência policial, aumento da morte de civis, né? Aumento de ações policiais. E chamado como efeito colateral, como, né, algo banalizado, assim, acontece, né? São as baixas, né? Isso também vem do que a gente chama, a gente falou de racismo estrutural, mas racismo institucional, tu que é da área do direito, aí é o uso de estruturas legais para oprimir. Para fazer esse efeito daquele jeito, sim, né? É uma operação policial legítima, aí tendo em vista que essa área é uma área de incidência por exemplo, né? Sim. É uma forma de legalizar algo que, né, justificar o preconceito, o ódio, né? Banalidade do mal. É institucionalizado. E tem várias facetas, né? Que eu tô falando a mais violenta, assim, do racismo institucional, mas, por exemplo, em locais onde, que nem Santa Cruz do Sul, que a cultura negra não é valorizada, mesmo tu tendo um clube social negro que tem quase 100 anos, quer dizer, a gente não chegou aqui de paraquedas, né? Então, se o clube tem quase 100 anos, as pessoas já estavam aí antes. Então, de um pós-abolição bem recente. Enfim, então isso também, o racismo estrutural é a forma como as coisas estão organizadas. Mas junto vem o racismo institucional, que é para manter elas. A manutenção A manutenção dessas estruturas ou até tornando-as pior, né? Isso é muito complicado, a gente tem que lutar contra isso também. Racismo simbólico, né? Quando esses dias a gente teve uma discussão bem grande com relação a reportagem sobre o Dia das Mães, sobre quem pode representar a cidade. Acho que eu já conversei sobre que é o racismo. Agora começa a entender porque tu chama de Little Germany. A Marta escreve sempre Steve Little Germany. Eu acho que é pra ser Santa Cruz, o Little Germany. Tinha uma época que quase ninguém sabia o que era, agora o povo já todo já sabe. Esses dias eu me situei quando tu falou da reportagem Little Germany. Little Germany é Santa Cruz mesmo. Mas é carinhoso, né? Que nem eles dizem quando falam alguma coisa bobagem pra gente. Tudo é carinhoso, né? Porque eu me identifico com Santa Cruz do Sul. Eu tenho minha família, meus melhores amigos, mas ao mesmo tempo a cidade é uma cidade complicada, é uma cidade porque mesmo eu tendo superado certas barreiras, como por exemplo a econômica, ter tido uma mobilidade econômica, quando eu voltei a morar em Santa Cruz, na época que eu casei com o Flávio, eu vim morar aqui na Verena, aqui perto, na 28 de outubro. Minha casa, a gente comprou casa, fomos morar ali. E não tinha uma pessoa que chegasse na minha casa e não perguntasse pelo patrão. Uma! Gente! Ou pessoas que passavam pela minha casa e perguntavam quanto que eu cobrava e coisas assim, né? Então é um negócio muito difícil, porque daí tu vê que não é, mesmo que tu coloque na questão econômica, não é questão econômica. Tem um estudo do jornal, acho que publicado no jornal Nexo, acho que uns 2, 3 anos atrás,
que tem um ranking das cidades mais desiguais do Brasil. Santa Cruz do Sul está em segundo lugar. Ah, sério? Sério, só quem Perde tá pra qual? Pra Niterói, eu não sei porquê. Rio de Janeiro. Niterói. Niterói é uma cidade meio estranha mesmo. Porque... eu não sei dizer porquê, eu até já fui lá e tudo. Não é indicado, é Niterói, não vamos então. O que eles fazem? Isso é bem interessante, ô Nicole. Porque daí tu fica assim, tá, tu não vai na delegacia, não tem denúncia, não tem ninguém xingando ninguém na rua e tal, né? Mas é isso, que é o que as pessoas dizem. Tu não tem, né? Tu não tô vendo, não tem. Mas eles fazem, o que eles fazem? Fazem um mapeamento de quais áreas das cidades. Eles querem ver se existe algum tipo de apartheid nas cidades. Então, eles mapeiam certas regiões da cidade, por exemplo, então aqui Higienópolis, Verena e tal, e em relação ao Bom Jesus, Faxinal, Menino Deus. Separou. Completamente separado. Mas aí por que isso é considerado, isso é colocado no debate da desigualdade? Podia separar, mas podia estar tudo bem. Porque os locais que têm menos serviço, menos acesso à educação, menos transporte, são menos mais precários, saúde, enfim. Tudo mais precário são esses locais. Então, tudo bem, tu pode dizer que existe uma divisão geográfica porque as pessoas não querem morar aqui, ou porque, enfim, escolheram morar lá porque a família tem trajetória lá. Mas o Estado... deveria garantir as mesmas coisas que aqui garantir lá. Isso. Só que é invisibilidade. Isso é racismo institucional. Também. Gente! A gente podia ficar aqui umas 5 horas falando, eu e a Marta, mas que baita entrevista. Ela veio lá de Santa Maria pra cá. Não podia ter sido uma entrevista curta mesmo, Marta. E vai de volta agora pra Santa Maria, né? Pra dar aula. Então, essa foi a Marta Nunes. Sigam ela nas redes, vale a pena. Ela é polêmica, é divertidíssimo e é ainda instrutivo ser amigo da Marta das redes sociais, tá? Marta, muito obrigada, obrigada, tá? Eu obrigada gosto, além de gostar muito de ti, eu te admiro muito, viu? Como mulher, como a militante que tu és, também os teus posicionamentos, eu acho que nem sempre a gente concorda. É verdade. Mas eu respeito muito quem se posiciona e tem um diálogo com respeito e sabe conversar. Tu tem muita credibilidade pra mim, assim, e eu tenho muita felicidade de ter te entrevistado aqui hoje, viu? Tá? E eu digo mesmo de ti, eu te sigo e tal, porque eu gosto do debate aberto, gosto de espaços de debate, às vezes a internet não é o melhor, mas a gente já esteve em locais de debate, então eu respeito isso, a gente num primeiro momento, ter tido esse contato em outro local, cara a cara, um olho no olho, né? E que a gente tenha mais vezes. É verdade. Não, com certeza eu vou chamar a Marta mais vezes. E vocês, eu tenho certeza que gostaram também, pessoal. Obrigada também pela audiência no dia de hoje, as manas e manos. Esse é mais um Onde Ela Quiser. Até a próxima com outra entrevistada bem especial, tá? Obrigada. Até mais.